Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, pode abrir Salmo 106, que a mensagem de hoje se baseia nesse salmo. No final da mensagem, darei a resposta à pergunta 881 e a nova pergunta do dia. Salmo 106 pode ser visto como um hino de arrependimento nacional de Israel. É possível que tenha sido composto para ser utilizado em uma assembleia com o propósito de reafirmar o compromisso do povo em servir a Deus. O autor traça séculos da história do pecado de um povo rebelde e faz um apelo ao Senhor, pedindo-lhe compaixão e salvação. No trecho do Salmo que descreve o período da peregrinação dos israelitas no deserto, aquela época sob a liderança de Moisés, depois de sair do Egito, o autor diz, no verso 24, também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra de Deus. A esperança de receber como herança a terra de Canaã dominou o pensamento dos descendentes de Abraão durante 4 séculos. Mas quando se aproximavam da terra, acharam os desafios e obstáculos maiores do que o valor da herança. 10 covardes convenceram o povo a desistir do plano de tomar posse da terra que o Senhor prometeu entregar. Morreram no deserto, sem alcançar o descanso. No simbolismo bíblico, a terra de Canaã passou a representar o descanso celestial. A saída do Egito é comparada ao resgate do pecador que recebe perdão dos seus pecados quando passa pelas águas do batismo. Paulo faz esta comparação em 1 Coríntios capítulo 10. A jornada do povo sustentado com o pão que caía do céu prefigura a vida do cristão, que depende da palavra de Deus para enfrentar as tentações do caminho para a sua terra prometida. Alertas no Novo Testamento citam as falhas dos israelitas para avisar os cristãos do perigo de se rebelarem e desistirem pelo caminho. Paulo citou os pecados daquele povo no deserto como exemplo. Quando escreveu aos santos em Corinto, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós para quem no fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 11 e 12. O autor de Hebreus empregou o mesmo exemplo, citando a advertência do Salmo 95, e ele alertou: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Refletindo sobre aquele verso do Salmo 106 que eu já citei, percebemos a importância de manter o foco no alvo celestial. Se desprezarmos a nossa terra prometida no céu, certamente nos desviaremos do caminho traçado por Jesus. Diz Hebreus 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e agora está sentado à direita do trono de Deus. Vamos agora às perguntas do dia. A pergunta 881, verdadeiro ou falso? Paulo prefere que na igreja se falem 5 palavras com entendimento do que 10.000 em línguas sem interpretação. Esta afirmação é verdadeira, baseada em 1 Coríntios 14, versículo 19, onde ele disse: contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas. Muitos naquela época, como muitos hoje, valorizaram demais a ideia de falar em línguas
Mas Paulo ensinou a importância de edificação da igreja. E pergunta 882. Complete a frase de Filipenses 4, versículo 4, e tente fazer isso sem olhar. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, orem, alegrem-se, vigiem ou creiam. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Os israelitas no deserto não deram valor devido ao seu objetivo de chegar à Terra Prometida. E se nós não tiver uma perspectiva correta do alvo celestial, nós vamos desistir no caminho. Vamos manter o foco, a determinação de estar com Deus eternamente no céu. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.